Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua família. Estamos começando mais uma reflexão em família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e temos uma imensa alegria em poder compartilhar com você a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois cremos que esta palavra é poderosa para conduzir-te à salvação, conduzir cada homem, cada mulher que se coloca diante de Cristo por meio desta palavra, e assim o Senhor pode falar poderosamente. A nossa oração constante é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Se essa palavra realmente encontrar lugar no teu coração, pode ter certeza que a sua vida será mudada e moldada conforme o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, fique esperta, Jesus Cristo está voltando e devemos estar preparados para a iminência volta de Cristo. Essa verdade a qual está sobre a igreja de Cristo, sobre essa grande esperança que temos, que é o retorno do nosso Senhor. Por isso devemos estar preparados, por isso devemos estar nos santificando. E o instrumento para isto é a palavra de Deus, e para isso nos dedicamos na meditação da palavra de Cristo. Nas nossas últimas semanas nós temos meditado sobre a carta aos Gálatas e hoje, nesta reflexão em família, continuaremos sobre essa meditação. Agora, a partir de hoje, o capítulo 5 de Gálatas iremos meditar. Então, meditaremos hoje no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Se você puder abrir a sua Bíblia para juntos refletirmos na palavra do Senhor, abra aí, Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Tenho convicção de que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mais uma vez o apóstolo Paulo segue, a carta de Gálatas aos Gálatas, ela tem essa tônica a respeito contra os judaizantes ou contra a propagação que havia na igreja aos Gálatas para que os irmãos ali da Galácia voltassem ao judaísmo ou ao cumprimento das leis judaicas. E aqui o apóstolo Paulo ele está sendo muito enfático a respeito da circuncisão. A circuncisão é uma aliança que o Senhor fez com Abraão e consequentemente com todo o povo judeu a respeito da promessa que ele tinha para a vinda do Messias. Nós estamos desobrigados da circuncisão. Por que estamos desobrigados? Porque o Senhor já cumpriu a lei. Uma vez que a lei foi cumprida, a lei ou a própria promessa, podemos dizer, uma vez que a promessa foi cumprida, esta lei da promessa ou essa expectativa já não tem mais significado, já não deve mais haver significado. O judeu, quando se circuncidava ou quando se circuncida, ele tem a expectativa da vinda do Messias. Por isso ele se circuncida, como aliança da promessa que Deus fez lá atrás para Abraão.
Toda vez que um pai circuncida o seu jovem filho, o seu bebezinho ali com 8 dias de vida, essa criança é circuncidada, ele está se lembrando, pelo menos assim deve ser, da promessa do Senhor a respeito do Messias que haveria de vir por meio da sua genealogia, por meio da genealogia judaica. Portanto, nós cremos que o Messias já veio, que Jesus já veio, por isso nós estamos desobrigados de tal pacto, de tal aliança. E ali alguns irmãos judaizantes, algumas pessoas ainda ligadas, fortemente ligadas ao judaísmo, estavam insistindo, estavam persuadindo os novos convertidos, os nossos irmãos da Galácia, a se circuncidar. Quando assim faziam, esses irmãos estavam anulando a sua confissão, a confissão de que Cristo era o Senhor. Não havia necessidade de circuncidar. E o apóstolo Paulo estava exatamente falando contra isso, contra esse tipo de prática. Querido irmão, querida irmã, nós devemos tomar muito cuidado com as alianças que fazemos. A circuncisão era um tipo de aliança do Antigo Testamento e aqui sendo expandida para o Novo Testamento, mas que nós cristãos não temos a menor obrigação a respeito sobre isso. Portanto, tratando de outros assuntos, de outros pontos, a nossa confissão de fé não pode ser manchada por nenhum tipo de aliança que não provém do Senhor. Tome muito cuidado com as alianças, com os pactos que você faz, sejam eles pactos morais, sejam eles pactos espirituais. Enfim, nós precisamos estar ligados única e exclusivamente às nossas vidas ao Senhor. O Senhor nos chamou para sermos livres, nós devemos estar apegados à graça do Senhor, à fé que nos salvou, à fé que alcançou os nossos corações. Há muitos irmãos, muitos crentes, por não estarem apercebidos da palavra de Deus, por deixarem de lado a leitura bíblica, a meditação na palavra de Deus, uma vida de consagração, de oração, de busca ao Senhor por meio do seu Santo Espírito, muitas vezes se tornam presas fáceis de alianças que o Senhor não exige. Alianças que, pelo contrário, afastam ela do propósito de Deus, do propósito que o Senhor tem a respeito da salvação, de uma vida de integridade com o Senhor por meio do seu Santo Espírito, por meio da palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor possa firmar o teu coração. A palavra do Senhor fala que quando um pouco de fermento leveda toda a massa, ainda que seja uma pequena aliança, ainda que seja uma coisa talvez insignificante, aquilo pode comprometer a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus. Não perturba, não se aliancie com coisas estranhas, não venha perturbar, para que a sua fé não venha a ser perturbada por meio desses atos. O Senhor te chama a uma vida santa. Você foi chamado para a liberdade que somente Cristo pode te dar. Não use desta liberdade para fazer coisas que o Senhor desaprova. Não use desta liberdade para se aliançar com pessoas que não são do Senhor. Não use desta liberdade para se aliançar com instituições, com situações que não vêm do Senhor. Coisas e situações, pessoas e situações que desviam o teu propósito, desviam o caminho que você deve seguir de busca ao Senhor. O caminho que nós devemos seguir é o caminho do amor. O amor ao Senhor, em primeiro lugar, e o amor aos nossos irmãos. Então, situações que vêm nos trazer desavenças, guerras entre irmãos, devemos nos afastar. Questões políticas, vivemos questões fortíssimas a respeito da política no Brasil, situações que fazem com que, usando o mesmo texto, que faz com que nós mordemos os nossos irmãos. Versículo 15 diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Muitos irmãos têm mordido uns aos outros dentro da configuração bíblica, dentro do termo bíblico que temos trabalhado, ou tem violentado os irmãos, trabalhado contra irmãos por questões políticas. Cuidado com as alianças que você faz. As alianças que nós devemos fazer devem estar unicamente ligadas a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quero orar com você. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Queremos dar graças ao Senhor para que o Teu nome venha a ser elevado nesta terra. Portanto, Senhor, cremos que o Senhor nos chamou para uma liberdade única, que somente o Senhor pode nos dar. Que nós possamos estar amparados nessa liberdade, de maneira que glorifiquemos ao Senhor, busquemos ao Senhor mais e mais.
Ajuda-nos, Senhor amado, a vivermos isto em total integridade de espírito e assim o teu nome seja glorificado. Nos corrija, nos orienta em tudo aquilo que precisamos e assim seja o teu nome exaltado em todo lugar, em nossa vida, em todas as áreas, em nossa vida. Em nome de Cristo, amém. Graças a Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o nome de Cristo seja glorificado dia a dia na sua vida. Fica sempre atento às publicações da família Barueri, certamente sempre uma publicação trazendo edificação ao corpo de Cristo, edificação à noiva de Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.